Infantil e Juvenil da Fundação, que comemora esse ano 50 anos de luta em prol da democratização do acesso ao livro de literatura. Nós fomos criados em 1968, em plena ditadura militar. Então foi uma forma também de começar uma luta, de resistir de alguma forma aos desmandos e autoritarismo. É um grande momento esse para a gente repensar a questão do autoritarismo e o autoritarismo na literatura, as rejeições a temas, as proibições que estão vigentes, aos conceitos que as pessoas estão emitindo sem muita fundamentação. É bom a gente conhecer, discutir, para tomarmos posição. Há muita palavra disseminada pela internet, as pessoas vão discutindo, apoiando e sem reflexão. É um momento para muita reflexão, para uma tomada de posição segura. Quem foi o grande Monteiro Lobato, né? Nós estamos aqui com duas doutoras em letras, em educação, professora Sônia Travassos e a professora doutora Antonella Catinelli, que vão falar sobre o Saci, a criação do Saci de Monteiro Lobato, né? Nós temos a comemorar os 100 anos do livro Saci Pererê, resultado de um inquérito. Então, há 100 anos atrás, vamos voltar no tempo, há 100 anos atrás, as mesmas questões talvez estivessem postas para a sociedade. Em determinados momentos elas ficam amainadas, em outros momentos elas surgem. Surge o preconceito, surge a caça às bruxas, surge toda sorte de pensamento reacionário. Então, esse salão é também um momento para a gente refletir sobre isso. Com vocês. Obrigada, Marisa. Obrigada, Antônia. Obrigada. Bom, gente, primeiro queria agradecer a oportunidade do salão, né, de abrir esse espaço aqui para a gente falar do salão. E eu tive essa ideia e chamei a Antonella, que é uma lobatiana de carteirinha como eu. Estudamos bastante a obra do Monteiro Lobato, tanto eu quanto ela. E tinha sempre um desejo muito grande de poder compartilhar um momento com a Antonella, que está aqui do meu lado. Então, eu vou... Sempre foi um sonho da gente. Sempre foi um sonho da gente. A gente é amiga, mas nunca fizemos nada junto. Então, hoje a gente vai fazer. Eu vou falar, então, um pouquinho desse livro que está comemorando 100 anos. Esse livro foi publicado em 1918 pelo Monteiro Lobato. Vou contar um pouquinho a história dessa edição, né? Que deu depois origem também, né? A partir daí, o Lobato depois vai escrever o Saci na saga do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e essa parte, quem vai falar vai ser a Antonella. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Eu começo, a Antonella continua. Tudo bem? Então, olha só, gente. Então, assim, é um livro de 100 anos atrás. Está lá o Saci, escrito com Y, e 2 acentos no E. Né? Saci Pererê, exatamente como está escrito no livro. Bom, então, vou ficar aqui em pé. O que acontece? Professora, né? Professor é fogo, cara. Professor é fogo. Essa história começa nos anos 10, né? Durante os anos 10, Lobato está numa pegada assim, muito nacionalista, né? Então, ele está em busca, né, através do trabalho dele, cultural, de uma identidade nacional. Né? Ele busca temas nacionais, ele valoriza aqueles que buscam temas nacionais na pintura, na literatura. Né? Ele critica muito, né, o desenraizamento cultural brasileiro, né, da época, que imitava muito a cultura europeia, francesa, enfim, principalmente a francesa nessa época. Né? E o modelo europeu, né, que valia para tudo. Esse modelo era que era valorizado. E o Lobato criticava isso, mais ou menos no período dos anos 10. Né? E aí ele é muito interessante, porque ele passeava, conhecia os jardins, né, de São Paulo, tal, frequentava lugares, né, de elite, e nesses lugares, muitas vezes, apareciam para enfeitar esses jardins anõezinhos germânicos, né, personagens de uma mitologia muito distante da mitologia brasileira, dos contos populares, dos personagens populares brasileiros. Né? E ele, então, acha que é importante, né, resgatar
esses elementos que existem também no Brasil, da cultura popular, né? Ele acha importante que se incorporem elementos do folclore até nos cursos de artes. No Liceu de Artes, que era um liceu importante em São Paulo na época, ele escreve um artigo falando sobre isso, né? Sobre essa necessidade de se resgatar essa identidade brasileira na arte, na literatura, né? E ele diz assim, ó, temos caiporas, boitatás e tantos outros monstros cujas formas, ainda em estado cósmico, nenhum artista procurou fixar. Então, ele sentia falta disso, né? Nas artes plásticas, na literatura, e aí ele vai, a partir daí, isso gera, né, toda uma discussão no próprio jornal que ele trabalhava, que era o Estado de São Paulo, já em 1917, isso, mais ou menos, 16, 17. E aí as pessoas começam a se lembrar das histórias do Saci, que ouviam quando eram crianças, tarará, tarará. E, a partir daí, o Lobato acha que seria interessante criar, então, um inquérito, uma enquete, né? Uma pesquisa por meio do jornal Estado de São Paulo para resgatar essa figura, relatos dessa figura. E aí ele empreende realmente isso, né? Então, muito legal, porque a ideia de promover a pesquisa, ele fala assim, o Estadinho, bota lá, inaugura hoje uma série de estudos em que todos são chamados a colaborar. Abre um inquérito sobre o futuro presidente da República? Não, sobre o Saci. E aí foi uma grita também, uns apoiando, achando que era isso mesmo, outros, como assim gastar espaço no jornal para falar de uma crendice, né? Porque até então estava sendo visto assim, uma crendice, Saci, Boitatá, quem conhecia era uma crendice, né? Isso é fala do Lobato, né? Escrevendo lá. E aí, para lançar essa enquete, né? Essa pesquisa, ele faz um texto, um artigo, onde ele defende a ideia de que o Saci seria uma autêntica manifestação popular e que representaria também um importante instrumento para conhecer a alma do povo. Ele vai dizer isso, né? Que por meio dos mitos da cultura popular brasileira se conheceria o povo, né? Se conheceria outras pessoas do Brasil pouco representadas nas culturas de elite. Umas frases dele aí, ó. Temos nós, no seio da massa popular, matéria-prima digna de ser plasmada pelas mãos da arte? Sim, rica e abundante no suficiente para darmos ao mundo uma contribuição vultuosa de criações originais. E aí ele vai falando sobre isso. Ó. A fonte de água pura é uma só, e a mesma, na Grécia, na França, na Rússia e no Brasil. O povo. Então, ele está, nesse momento, querendo esse resgate do nacional, né, do que é genuinamente brasileiro. E aí ele faz 3 perguntas e as pessoas têm que responder, vamos dizer assim, essas 3 perguntas aí. Então, elas mandam os relatos baseados nisso aqui. Que é qual a concepção pessoal do Saci, como recebeu na infância, de quem recebeu, que papel representou tal crendice em sua vida, né? Qual a forma atual da crendice, que histórias e casos interessantes. Isso aqui que é interessante, né? Passados ou ouvidos. Então, o que acontece? Muitos relatos, as pessoas dizem que ouviram falar, e outras dizem o que vivenciaram, que viram o Saci, que encontraram com o Saci. Então, a gente tem diferentes tipos de relatos nesse livro. Opa! Aí os relatos, eles vêm principalmente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Vêm principalmente desses 3 estados. E aí, a maioria diz que o conhecimento do mito veio pelo relato de ex-escravos que eram empregados, então, nas fazendas dos pais, dos avós, né? Onde eles cresceram, né? As pessoas cresceram e ouviram. A maioria fala isso, que ouviram por meio de empregados que teriam sido ex-escravos, lembrando que Monteiro Lobato nasceu em 1882, então, quando ele nasceu ainda, a gente estava no período da escravidão, né? Então, as pessoas da época dele também viveram esse período, né? E aí a gente vê que a forma de trazer o mito era diferente. Às vezes as pessoas diziam quem tinha contado, às vezes as pessoas narravam uma história de um encontro com o Saci, tem umas muito engraçadas aqui, às vezes em forma de poema, é muito legal também, algumas vieram em forma de poema, e, de uma maneira geral, as características atribuídas ao Saci eram essas aí, ó. Tamanho de um menino de uns 12 anos, às vezes ele aparecia menorzinho, dizia que ele não tinha nem 1 metro de altura, tem relatos assim, negro, peludo, muitos falam que ele era peludo, uma perna só, às vezes 2, mas usava uma só para pular, também tem isso.
Outras vezes tinha os pés virados para trás, o que remete ao Curupira. Alguns relatos falam do Saci assim. Esperto, gostava de dançar, praticava diabruras e era chamado de diabinho. Chupava sangue dos cavalos, embaralhava suas crinas, assobiava e soltava gargalhadas estridentes, gorava ninhadas, comia piruá de pipoca, roubava espigas, bebia vinho dos barris, deixava porteiras abertas, gostava de fumar pitos das pretas velhas. Por vezes tinha rabo e chifres de diabo. Isso é interessante, né? Porque, à medida que o tempo também foi passando, essas características demoníacas foram deixando de aparecer nas narrativas do Saci. E nessas narrativas de 1917, que ele recebeu, muitas falavam desse lado do diabo, né? Que ele seria quase um diabo, digamos assim, um diabinho, né? Isso é muito interessante. E algumas coisas, né? Que se aprisionava com uma peneira, né? E, às vezes, também era atribuído a ele o assustar crianças, que nem sempre as pessoas sabem disso, mas em alguns relatos isso aparece também. Opa! Peraí. Olha lá. O Saci era um diabinho muito peludo, muito vivo e travesso. Andava sempre de camisa vermelha e tinha uma perna só. A sua profissão era carregar para uma mata muito distante as crianças desobedientes e manhosas. E tem vários relatos aqui muito interessantes, né? Por vezes, né, os chifres dão lugar ao gorro vermelho. Então, algumas ele aparece com chifre, outras vezes ele aparece com esse tal do gorro vermelho, às vezes de blusa vermelha, também aparece isso às vezes, né? E eu separei aqui um muito engraçado, porque tem um depoimento do próprio Saci. Ou seja, porque o Lobato escreveu. E supõe-se, né? Segundo Vladimir Saqueta, num livro que ele escreveu, Furacão da Botocúndia, e a Márcia Azevedo, alguns desses relatos, que estão aqui atribuídos a terceiros, teriam sido, talvez, invenções do próprio Lobato. Então, não sabemos, né? Sabemos que chegou, a pesquisa aconteceu, vieram muitos relatos, mas entre os relatos que depois foram parar no livro, alguns desconfia-se que foram do próprio Monteiro Lobato. Então, vou ler um pedacinho só de um aqui. Eu marquei aqui um montão, mas é lógico que eu não vou ler esse montão, só vou ler um, só para vocês verem um pouquinho do tom das pessoas, como é que era o tom desses relatos, né? Espera aí. Vira aqui para mim, só um minutinho. Vou pegar aqui, peraí. Eu marquei. Não quero esse aqui, não. Peraí. Vou pegar esse aqui. Tem um que é muito engraçado, que a pessoa jura que viu o Saci mesmo. Eu escrevi aqui. O depoimento do próprio Saci. Do próprio Saci. Vou ler do próprio Saci um pedacinho aqui, ó. Bom dia. Aqui nos arredores da Pauliceia, por onde acho paraparando, desde que fui expulso da cidade pelas histórias da carochinha e dos anões cervejeiros da nebulosa Germânia, soube que o Estadinho havera publicado o meu retrato e eu ia fazer minha biografia. Então, ele mesmo escreve como Saci, mas ele escreve o que ele pensa, o Lobato, né? Porque ele estava propondo com aquilo ali. Mas não é esse que eu quero mostrar, não. Espera aí. Deixa eu pegar um aqui, que é muito legal. Quer ver? Espera aí. Aqui. Essa aqui é muito engraçada. Eu vou ler porque vocês vão gostar. Esse aqui. A lenda do Saci Pererê foi assim que eu a conheci. Não é tão velha como querem dizer, pois eu, apesar de ter vivido apenas um quarto de século, ainda alcancei o tempo em que o Saci era o terror da criançada, e mesmo de muita gente grande. Havia na fazenda onde fui criado, quase nas divisas de Minas, um preto velho chamado Inhô Urbano, um perfeito conhecedor das lendas brasileiras. Contava-me ele histórias do Arco da Velha, ocorridas na Redoadeza, estava escrito dessa maneira, né, no texto original, com pessoas suas conhecidas e com ele mesmo. Histórias terrificantes de fantasmas e assombrações, e com tal convicção as narrava que dúvida alguma sobre a realidade delas ficava-me no espírito infantil. O herói predileto de suas façanhas era o Saci, que ele pintava da seguinte forma.
um pretinho retinto, de olhos acesos como brasa, nariz arrebitado de uma perna só e um pé redondo como uma bolacha. Filho do diabo, andava pelo mundo a tentar os meninos. Tinha uma paixão extraordinária de andar a cavalo. E era por isso que, a altas horas da noite, andavam os cavalos de correria pelo pasto e amanheciam com as crinas trançadas. Muitas ocasiões tive de verificar se a verdade da afirmação do preto velho, quando, ao amanhecer de uma noite de correrias, ia examinar a crina dos cavalos. Esse mistério, que mais tarde contaram ser arte de morcego e não de saci, faziam-me crer na real existência do descendente de Satanás. E tem outros muito engraçados aqui, que eu não vou ler agora, porque senão eu vou ler muito. Mas eu vou mostrar algumas imagens. Então, tem um que o cara fala... passa saci. Aí outros falavam que ele virava um passarinho e que essa palavra, saci, seria um assovio, né, do saci chegando, né? Então, assim, tem vários. Um aqui escreve uma polca, porque ele diz que o som do saci parecia uma polca. Então, ele manda a partitura da polca. Está aqui no livro. Muito interessante, né? Deve ter sido. Então, o sucesso da enquete, o concurso... E aí, com o sucesso da enquete, ele resolveu fazer um concurso com artistas, né, visuais sobre a lenda do Saci. Esse aqui é um desenho do próprio Lobato. Isso aqui é do Monteiro Lobato. Ele mesmo, que o Lobato pintava também. Gostava de pintar. Espera aí. Aí eu trouxe aqui, essa imagem foi a imagem vencedora. Apaga a luz aí para mim, por favor. Só uma, Isso, ó. Esse foi o desenho que ganhou o concurso, que, na verdade, é um desenho bem clássico, uma pintura bem clássica, que ia ao encontro do Saci. O Saci, como pintor, era bastante acadêmico, assim, muito certinho. Ele não era do Lobato. O Lobato, ele mesmo. Então, ele... O que eu falei? Tô doida. A culpa é do Saci. O Saci ainda não virou pintor, mas o Lobato era pintor também. Ele gostava de uma pintura mais tradicional, né? Tanto que depois ele vai criticar Anita Malfatti, modernismo e tal. Então, essa foi a imagem que ganhou desse autor, R. Cipiccia. Essa é uma outra figura também que foi premiada, que é um medalhão em gesso, ali está o Saci. Essas foram as obras premiadas. Mas, o que aconteceu? Depois desse sucesso dos depoimentos que chegaram no jornal e da exposição, ele fez uma exposição com essas pinturas que chegaram e esculturas, ele, então, resolveu fotografar esses trabalhos e ele, então, criou o livro com os depoimentos enviados, os que ele possivelmente inventou vários também, no meio deles, e essas figuras. E ele, muito engraçado, ele diz assim, ó, o Lobato, meu Saci está pronto, isto é, composto, falta só a impressão. Meto-me livro adentro a corcovear como burro bravo em prefácio, prólogo, proêmio, dedicatória, notas, epílogo. Em tudo com o maior desplante do mundo. Ironiza, embora não se saiba ao certo se de fato ele, bem ao estilo do Saci, não teria na realidade escrito muito dos relatos atribuídos a terceiros. Então, essa é uma reflexão da Carmen Azevedo, nesse livro que eu falei, Furacão da Potocúndia. E, na verdade, o Lobato ele faz a introdução, faz um epílogo, fala sobre as intenções dele e o resto tudo é o texto dos outros, né? E aí ele faz duas dedicatórias muito interessantes, porque uma ele dedica, ironicamente, ao Trianon, que era um lugar chique, né? Onde ele diz, Bar Denir Bateau, onde por canudinhos de palha ingerimos doses maciças de elegância. Então, ele está criticando esse grupo social elite, né, de elite, que não olhava para o resto do Brasil. E aqui, que ele diz, dedica o livro à tia Esméria, a memória da saudosa tia Esméria e de quanta preta velha nos pôs em criança de cabelos arrepiados com histórias de cucas, sacis e lobisomens. Tão mais interessante que as larachas contadas hoje aos nossos pobres filhos por umas lambisgóias de touca branca numa algaravia teuto-italiano-nipônica que o diabo entenda. Então, ele está o tempo todo nessa pegada nacionalista, criticando
aquilo que era também oferecido às crianças, né? Histórias europeias, parará, parará. Né? Isso tem tudo a ver com o Lobato como um todo, né? Eu trouxe aqui algumas imagens que ele, então, coloca no livro, de diferentes artistas que participaram dessa mostra, né? Dessa exposição. Aqui o Saci. Olha o Saci pequenininho ali. O Saci está ali na ponta, ó, pequenininho. Aqui não. Saci e as Pretas é o nome desse quadro. Aqui o Saci está em cima do telhado ali. Aqui o Saci. Então, muitas vezes, ele era retratado como uma coisa pequenininha. Bem legal isso também, né? Ali, um autor anônimo, pintor anônimo. Aqui algumas esculturas que fizeram parte dessa exposição também. E aí, o que é o mais engraçado de tudo, para viabilizar a impressão do livro, ele trabalhava no estado de São Paulo, mas tinha que pagar a impressão. Né? O que ele faz? Ele cria anúncios que pudessem subsidiar a impressão lá do livro. Né? E os anúncios, o Saci é o garoto propaganda. Ele bota 7 anúncios, uns no início no livro, está aqui, vocês podem ver depois, e outros no final. Então, aqui, o chocolate que tentou o Saci. Né? Aí aqui fala da máquina de escrever, que não tem melhor, não sei o que, é a Remington, né? E que aí com essa o Saci não faz nada. O Saci não atrapalha essa máquina de escrever. Enfim, e tem vários outros que eu não botei aqui. Né? Então, assim, Pois é. Aí o livro é esse aqui, né? Saci Resultado de um Inquérito. Está aqui todos os depoimentos que ele colheu estão aqui. Essas imagens todas estão todas aqui. As imagens das fotografias também. E o livro ele foi reeditado agora pela editora Globo. Agora não, já tem uns anos. Não é esse não. Esse aqui, ó. Saci Resultado de um Inquérito. Aí já aqui não aparecem as propagandas. Aqui não foi subsidiado pelas propagandas, né? Então, aqui foi editado pela editora Globo mesmo. Então, as propagandas não aparecem, mas as imagens todas aparecem da mesma forma que no livro. Essa é uma edição facsímile, né? Que a gente chama. Então, ela não é de 1918, né? Porque em 1917 ele fez a pesquisa. Em 1918, ele lançou o livro. Então, por isso que a gente teve a ideia de falar sobre os 100 anos dessa obra. E que depois, é lógico, ele vai aproveitar muito da coisa aqui, porque o Antonella vai falar, para o Saci, esse Saci aqui, né? Saci com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou passar agora a palavra para a Antonella, rapidinho. Porque senão a gente não tem tempo. A Antonella também tem coisas para falar. Obrigada. Deixa eu ver. Como é que é? Isso aqui, Eu e a tecnologia. Quer que eu passe Melhor você passar. Você vai falando. Eu e a tecnologia é um problema. Oi. Tá. Então, aí o Monteiro Lobato, então, após, né, produzir todo esse inquérito, ele ficou com um material fantástico, fabuloso. Pode apagar, né? Já viram minha cara? Então, é um material fabuloso, né, de pesquisa, uma riqueza, enfim, e de criatividade também, porque é isso, né? A própria Marisa Lajolo, lá no IEL, né, na Unicamp, ela tem um grupo de pesquisa dessa parte de genética literária, que se chama, né, que é estudar justamente os arquivos dos autores, e a partir daí ir fazendo uma... como é que se diz? Uma comparação entre os textos e aí descobrindo justamente pistas que levem à leitura dos textos que seriam textos originais de outras pessoas e os textos que seriam lobatianos. Então, essa é uma pesquisa que ainda está em curso, mas já tem saído bastante coisa. Assim, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela lá na Fundação Rui Barbosa, tem coisa de uns 2 anos, e ela levou, então, alguns resultados dessa pesquisa bastante interessantes, né? De acompanhar, de ver bem, que ela se apoiou nesse estudo e deu seguimento. Bom, enfim, então, com esse material,
Lobato, em 1920, então, lança da Lúcia, né, o Nariz Arrebitado, e dentro dessa proposta de escrever para crianças, mas também com aquele viés sempre de ganhar dinheiro, né? Isso era muito claro na literatura dele, ele não escondeu nunca isso de ninguém, está nas cartas dele, em que ele afirma que a literatura para crianças era um filão, né? E que daria dinheiro, e ele era um negociante, ele era um editor, acima de tudo, então ele queria produzir, cria a saga, começa a criar a saga, né? Do Pica-Pau Amarelo. E aí, pode seguir no próximo. Então, assim, eu acho isso aqui, eu adoro isso, eu coloquei só porque eu adoro. É assim, porque ele fala que literatura é cachaça, vicia, e eu adoro aquela caricatura de Cavalcante, é demais, né? Assim, do Lobato, aí pode passar o próximo. Então, aí tem aqui as várias capas, né, do Saci, ali das primeiras edições, enfim. Tem um disco, tá? Com a história contada do Saci, enfim. Aí aqui esse é o que é o mais conhecido da gente, esse aqui é o moderno, né? Esse que a Sônia tem aqui. Tem o meu, que está ali, que esse foi o da minha infância, que está aqui, o que eu li de criança. Está até pintado os desenhos, eu pintava quando era criança. Então, se vocês quiserem ver meus dotes artísticos, tá? Então, aí que pode seguir, por favor. Então, e aí, Lobato dentro já tinha começado a escrever as histórias do sítio, já tinha produzido o Reinações de Narizinho, mas não ainda exatamente como Reinações, tá? Mas com as histórias soltas, porque o Reinações só vai virar Reinações em 1930, então é posterior à escrita do Saci. E ele lança, após o Viagem ao Céu, ele escreve, então, a história do Saci. E aí a primeira edição, na verdade, é de 1921, então são mais de 70 anos, né? O que se comemora agora é a edição de 28, que é a terceira edição, que foi realmente a edição em que ele fez as grandes mudanças, porque o Lobato, eu coloquei isso aqui com uma razão. O Monteiro Lobato, ele, além de escritor, eu acho assim, à frente do papel de escritor, ao meu ver, ele tinha um papel fundamental, né, um papel fundamental na cultura brasileira, que é de ter sido o primeiro editor brasileiro. Até então, tudo vinha de Portugal, né? E aí Lobato cria a primeira editora genuinamente nacional. E eu acho que a gente não pode esquecer nunca disso, né? Enfim, se a gente tem hoje uma indústria literária, né, a gente deve a Monteiro Lobato. E então ele, a cada edição dos seus livros, ele tinha o esmero de pegar o livro e reescrever. Então, não era simplesmente pegar o livro e reeditar, era reescrever, né, de acordo com a receptividade. Então, a gente pensa numa teoria da recepção de literatura, e o Lobato já estava lá, né, atento a isso, quer dizer, a esse diálogo com o leitor, ouvindo esse leitor, ouvindo o crítico, e ele vai refazendo. A terceira edição, de 28, é que ele faz as maiores transformações do primeiro projeto. O primeiro projeto no livro, por exemplo, que nem foi o mesmo processo do Reinações de Narizinho. No Reinações de Narizinho, por exemplo, tem aquela cena quando a Narizinho volta do Reino das Águas Claras, que na primeira edição ele explicita que aquilo teria sido um sonho, né? E depois ele corta isso e faz uma transição, assim, essa passagem, né, do imaginário para o real fica já imperceptível. E nessa passagem aqui do Saci é a mesma coisa. Nessa primeira edição, ele coloca, logo no começo da história, quando o Pedrinho vai ver o Saci pela primeira vez, aparece uma fada dos sonhos, não sei o quê. Na terceira edição, ele corta essa fada, tira a fada. E o interessante é que ele não alterou as ilustrações de 21 para 28. Ele manteve as ilustrações do Voltolino, né, que foi o grande ilustrador do início da carreira dele. E ele mantém na terceira edição as ilustrações do Voltolino, e nas ilustrações aparece a fada, apesar de no texto não estar mais presente a fada. Então é muito doido, assim, mas ele manteve, né?
E aí isso é interessante também a gente pensar hoje sobre isso, né? Sobre essa questão da imagem que transmite mais do que o texto, que é uma discussão contemporânea e que já estava posta naquele momento por Lobato, que ele não se incomodou, é proposital, porque ele era muito cuidadoso. Ele não simplesmente deixou passar, ele manteve propositalmente, né? Então a gente tem que pensar sempre nessa resposta que o Lobato esperava do seu leitor, né, do leitor infantil, principalmente. Aí, bom, enfim. Então, essas edições foram as edições com a chancela de Lobato, tá? Então, depois teve mais uma. Então, teve essas. Da segunda para a primeira não houve grandes modificações. Na terceira, sim. Na terceira acontece uma série de modificações, depois eu vou falar um pouquinho sobre elas. 32, 36, aí 44, a última, ele ainda vivo. E depois, a que nós hoje temos acesso, foi a de 1947, mas que aí já não foi mais sob a chancela dele, né? Porque de 47 foram as obras completas, ele já estava doente, enfim, então ele não teve assim, esse acesso ao texto, né? Que é essa aqui. As que nós temos hoje, qualquer edição que venha, ela é uma edição póstuma, então já não recebe mais modificações, óbvio, né? Graças a Deus a família dele não se meteu a fazer modificações no livro, né? Porque, enfim. Então, é isso. Aí, mais um, por favor, Sônia. Aí vem as ideias de Saci, pode passar, por favor. Então, aqui, são as alterações marcantes durante o processo editorial, características da obra lobatiana. Então, isso sempre fazia, tá? Então, a história se manteve. A ida do Pedrinho, passar as férias no sítio, tarará, aí conhece lá o tio Barnabé, é quando o tio Barnabé aparece, então, na saga, e Pedrinho vai, então, caçar o Saci, e aí depois tem as aventuras de Pedrinho na floresta, que, na verdade, não são aventuras, eu vou falar um pouco sobre isso, e depois a grande aventura do livro é o episódio da Cuca, né? Em termos de aventura, o que você vai ter mais ficcional mesmo, em termos, né? Ali é a aventura da Cuca. O resto seria mais uma coisa didática até, né? A gente pode pensar essa obra dentro de um cunho didático mesmo. Então, assim, o que ele fez, né? De uma edição, o que ele foi fazendo de uma edição para outra? Ele foi simplificando a linguagem, colocando ousadias gramaticais. Você imagina uma pessoa, em 1928, escrever assim: eu achei ele isso. Se hoje você escrever isso, as pessoas já te olham de olho torto. Imagina, em 1928, ele escreveu um livro e tirar os pronomes oblíquos. Ele teve essa preocupação de tirar os pronomes oblíquos e colocar como era o português falado, o português brasileiro. Então, isso era de uma ousadia atroz. Depois, ele também suprime e inclui personagens, né, de uma edição para outra. Tira a fada, por exemplo, e mais ele incluiu uma série, por exemplo, de os animais. Toda aquela parte inicial do livro, quando Pedrinho vai para a floresta, tem a apresentação dos animais, da onça, tudo isso, jaguatirica, né, o jacu, tudo isso. Essa parte não estava desenvolvida, por exemplo. Então, ele vai e desenvolve essa parte. Então, uma série por exemplo, a Narizinho... não, isso eu vou falar depois aqui. Aí depois tem a presença de recursos intertextuais entre os livros infantis da sua autoria. Então, Lobato vai e começa a usar esse recurso de dizer: bom, o Pedrinho, então, ele estava no sítio, depois de ter vivido as aventuras da Viagem no Céu. Então, ele mesmo fazia propaganda dos seus próprios livros dentro da saga. E aí, com isso, quem lia, eu não li Viagem no Céu, então eu quero ler Viagem no Céu. Então, ele sempre essa visão do mercado, né? Depois, a atenuação da violência. Então, o episódio da Cuca e Narizinho. Na primeira edição, era terrível. A Cuca, ela era assim, o baba azul, sabe? Ela ficava lá, matava as criancinhas. Quando a Narizinho chega lá, o Pedrinho chega na gruta da Cuca, tinha um bando de criança morta pingando. Era isso lá, entendeu? Era uma coisa assim, terror para criança, né? E aí, imagina, a igreja, tudo, como assim, né? Não pode, escola, como é que vai usar esse livro com criança pingando morta na gruta? Enfim, então e Lobato era totalmente assim, hipocrisia nenhuma. Não pode? Então bora, vamos fazer, né? Tem que vender, vamos botar, tira a criancinha. Aí, bom, enfim, aí colocou lá
E Narizinho, então, aí é como ficou hoje, né? Que a Narizinho foi transformada, em vez de ser mordida pela cuca e sangrar, ela passa simplesmente virar pedra, né? E aí vem aquele episódio da água pingando, não sei o quê, enfim, que está até hoje. Então, ele tira toda essa parte da violência porque ele foi extremamente criticado. Agora, esse é um livro que também, em função disso, ele vai perdendo, ao longo das edições, muito do humor. E se torna mais didático. Então, assim, o Lobato, ele pega nesse livro, apesar dele não estar classificado dentro da fortuna crítica do Lobato, há quem divida, né, há estudiosos da obra que dividem a obra infantil dele entre os chamados paradidáticos, né, ou didáticos, e os de ficção. Né? Na verdade, eu não concordo muito com essa divisão, porque eu acho que isso está o tempo todo em todos os livros misturado, né? Ficção com didatismo, em momento nenhum ele abandona esse didatismo, e o que não é necessariamente negativo, para mim não é uma crítica, a gente pode discutir isso, mas ele faz desse livro um manual de folclore. Então, ele vai apresentando, dentro de cada capítulo, ele vai apresentando os diferentes personagens. Boitatá, a Curupira, a Iara, enfim, cada capítulo há uma apresentação dos seres da floresta, animais da floresta como um todo, e dos seres, né, do folclore brasileiro dentro desse projeto, que é o que a Sônia estava falando aqui, né, desse projeto que tem naquela frase da sua apresentação, que ele diz que tem o boitatá, tudo isso, né, essa mitologia brasileira que não era valorizada, e ele traz para cá. Depois também, no final, nessa terceira edição, ele vai incluir esse capítulo descritivo do sítio, que, a meu ver, Antonella, é a coisa mais linda que tem nesse livro, para mim, é o capítulo da descrição do sítio. Porque é de uma delicadeza, é de uma, assim, é literário, é lindo, é sensorial. Você começa a ler aquilo, você se sente dentro do jardim da Dona Benta, aquelas plantas, aquelas coisas assim. É belíssimo, né? Tudo que é o sítio está ali. E quem conhece um pouco da literatura para adultos do Lobato, porque ele construiu as duas obras em paralelo, né? Nesse momento, ele estava muito ativo, porque a partir dos anos 35, 36, ele começa a escrever cada vez menos, mas até 1935, por aí, ele era muito ativo na escrita, e escreveu para adultos e crianças ao mesmo tempo. Tem um conto do Lobato, que se chama O Jardineiro Timóteo, que é belíssimo, que é justamente assim, o Timóteo está ali. Ele é um negro, jardineiro, e ele, nesse conto, o Lobato ele quer transmitir exatamente a sensação, ele quer transmitir, a gente lê que seria um símbolo daquela transição de um Brasil escravocrata pré-república a aquele novo Brasil republicano, né? Enfim. E o Timóteo está ali perdido naquele jardim antigo, fica sem função, de repente, dentro daquela sociedade. E esse jardim do Timóteo, do conto adulto, né, eu tive o prazer de pegar e reler agora, pensando aqui nessa fala, e é o mesmo jardim da Dona Benta. Assim, então, e ele faz uma crítica nesse livro aqui, trouxe uns trechinhos. Então, isso é muito interessante ver também como o Lobato usava a mesma temática do que ele produzia para crianças, para adultos e para crianças. Ele conseguia fazer essa costura, né, e adequar a linguagem para adultos e para crianças. Isso é fantástico, né, num escritor. Pode passar, por favor. Bom, aí vem Saci o livro. Aí pode ir, Sônia. Aí aqui, assim, uma possível leitura. Isso é a minha leitura, tá? A versão final de 47. Então, que é essa aqui, da qual eu vou falar, porque é essa que a gente tem acesso hoje. Então, assim, eu identifico nesse livro 4 movimentos, né? Como se fosse uma partitura, assim, né? O livro. E que você vai ter 4 movimentos. Um que seria a abertura do livro, em que eu acho que ele coloca a cultura brasileira, né? O momento cultural de transição, né? Pelo qual o país estava passando nos anos 20, né? Se a gente pensar nisso tudo, a entrada da indústria em São Paulo, enfim, toda essa grande mudança, se a gente pensa em Mário de Andrade,
claxon, tudo isso, futurismo, enfim, estava tudo isso acontecendo, efervescendo nesse mesmo momento em que Lobato está escrevendo, né? Mas é posterior, né? É posterior ao livro. O livro é de 20, né? Enfim, então essa cultura brasileira está representada pela casa e pelo jardim. Então, seria o espaço da cultura, e que era uma cultura questionada por Lobato. E aí, depois vem o segundo momento do livro, que é quando ocorre a caçada, a passagem para a floresta. Então, ele sai do espaço cultural ordenado, do jardim, né, da casa, dos móveis, e passa para a Mata Virgem, né, para a floresta, que é o espaço da natureza, o espaço do misticismo, é onde, né, e que ele é introduzido, Pedrinho. Então, nesse universo místico, né, nesse universo natural, nesse universo das raízes brasileiras, através do tio Barnabé, né, que é o negro, que é o escravo, que detém saber de 80 anos, enfim. Então, também é uma coisa a gente questionar, quer dizer, cadê? Lobato é racista? É racista. Não é racista. É o quê? Porque o tio Barnabé é mega valorizado na história. Então, assim, e o saber, né? Eu trouxe alguns trechos de como ele se refere a esse saber do tio Barnabé. Então, a gente tem que pensar nesse dualismo, né? Mais do que numa coisa, um pensamento diretivo. Depois seria a terceira etapa do livro, né, o terceiro movimento, que seria um debate filosófico entre natureza e cultura. Então, esses dois espaços vão entrar em choque entre Pedrinho, que seria o representante desse espaço da cultura, que vem da Casa Grande, né, e o Saci, que pertence ao espaço da Mata Virgem. E eles vão discutir ali, vão ter um embate, né, os dois o tempo todo estão discutindo, e Pedrinho defende o avião, defende o progresso, defende isso, defende o homem, e o Saci mostrando para ele, o que é o avião? Uma bobagem, não sei o quê, os animais voam desde que existiram no planeta, sabe? Então, o avião é uma grande bobagem. Para que você faz avião? Para jogar bomba na guerra? Então, Lobato, ele mesmo faz essa crítica. E o desenlace, que aí, então, é o momento de aventura do livro, e a entrada dos outros personagens do sítio, porque esse é o livro, é o único livro da saga do Lobato que não tem os demais personagens, né? Então, assim, só tem Pedrinho e Saci. No comecinho aparece muito vagamente Dona Benta falando, parará, parará, uma coisa descritiva. E no final a Narizinho, que também aparece, mas aparece como a sequestrada, né? Enfim. Então, assim, a Emília, por exemplo, ela não está presente no Saci. Então, isso também é motivo de não ter tanto humor, porque o que confere muito humor aos livros do Lobato é a presença da Emília, né? E é aquela voz da irreverência, que não está presente no Saci, né? Então, é um livro que destoa dos demais livros da saga. Tá? Pode passar, Sônia. Aí, aqui são as esporinhas, que as esporinhas fazem parte do Jardim da Dona Benta. Então, eu coloquei as esporinhas para vocês verem. Elas são lindas, né? Que mais? Pode passar. Aí, aqui vem, então, representando esses trechos. Eu trouxe uns trechos para exemplificar isso que eu estava falando dos movimentos. Então, do jardim, é muito lindo. Olha aqui, o jardim ficava nos fundos da sala de jantar. Um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas e fora de moda. Flores do tempo de Dona Benta, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, 2 pés de jasmim do cabo e outro muito velho de jasmim manga. Todas essas páginas são da minha edição, depois, se alguém quiser, eu posso também disponibilizar o PowerPoint todo, tá? Aí aqui diz assim, era tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoavam. Viviam dizendo, o pomar de Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar mangas e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não fazia caso. Não admitia que cortasse uma só árvore, nem o pobre pé de fruta de conde encarangado. Dizia que cada uma delas lembrava qualquer coisa de sua meninice ou mocidade. E aí, quem for lá ao jardim lá do jardineiro Timóteo, vai ver exatamente a descrição do jardim. É muito semelhante a esse jardim da Dona Benta. É muito bonito. Pode passar, Sônia, por favor. Depois, aí aqui... Oi, volta, pulou. Aí, aqui eu não vou ler tudo, não. Aí aqui vem a parte quando tem a transição, que ele vai descrevendo, justamente, é muito bonito esse capítulo, porque ele começa a descrição do sítio pela sala,
de jantar. E é como se fosse um grande passeio, né? E aí ele vai até chegar no Capoeirão dos Tucanos, né? Que ficava no fundo do sítio, já vizinho com a Mata Virgem. Então, é como se você fizesse um passeio pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, aqui, é muito lindo, porque é justamente o parágrafo em que ele vai colocar o fim da parte, digamos assim, cultural do sítio, e aí com a parte já da floresta, né, que depois do Capoeirão dos Tucanos, a verdadeira Mata Virgem, e aí vocês vejam que, no fim do pasto, o que tem? A casa do tio Barnabé. Então, o tio Barnabé é que vai ser esse elo entre esse mundo civilizado, entre aspas, cultural, e esse mundo da Mata Virgem, do saber, do mato, intuitivo, né? E aí, a verdadeira Mata Virgem, onde tinha onça, macucos e jacus, né? E que é justamente a fauna daquela região ali do Paraíba, né? O jacu é uma ave muito típica daquela região da onde era o Monteiro Lobato, Taubaté. Aí, aqui, aquela coisa que eu falei dele fazer a propaganda. E isso aqui é como está no texto, tá? É grafado como está no texto, com maiúscula assim mesmo, quer dizer, era para vender mesmo, né? Aqui, ó. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio, onde brincava de tudo, como está nas Reinações e na Viagem ao Céu. Quer dizer, vai lá ler, né? E aí está aqui, só não está contado o que lhe aconteceu antes. Então, aí você já fica, o que aconteceu antes? Ele vai chamar para a leitura. Pode passar, Sônia, por favor. Aí, aqui a entrada da Mata Virgem, que seria, então, já o segundo movimento. Pode seguir, Sônia. E aí é quando ele apresenta o tio Barnabé, que eu acho que é muito bonito, né? Ele diz assim: tio Barnabé era um negro de mais de 80 anos, que morava no rancho coberto de sapé, lá junto da ponte. Pedrinho não disse nada, ninguém foi vê-lo. Encontrou-o sentado num toco de pau à porta de sua casinha, aquentando o sol. É muito lindo isso, né? É de uma poesia, né? Muito bonito, assim, a maneira... E aí eu adoro isso aqui. Aí é o diálogo inicial. Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que é zeste. Gente da cidade não acredita, mas é zeste. Isso é uma mudança que aconteceu. Na primeira edição, o Monteiro Lobato, ele fez uma crítica. Ele fala, na voz do narrador, ele faz uma crítica. Ele diz assim, né, não está mais... Assim mesmo falava o tio Barnabé, babá. Então, ele salienta que era uma fala. E aí, depois, na terceira edição, ele retira isso que seria uma fala, digamos assim, até preconceituosa linguisticamente. Ele coloca, mas já não explicita, cada um que leia como quiser. A primeira vez que vi saci, eu tinha, assim, a sua idade. Isso foi no tempo da escravidão. Aí, aquilo que você estava falando, né? Na fazenda do Passo Fundo, que era do defunto Major Teotônio, pai desse coronel Teodorico, compadre da sua avó. Então, aí você vai vendo assim, o coronelismo, quer dizer, está tudo dito, né, no texto dele. E foi lá que eu vi o primeiro saci. Aí é isso. No livro, vai retomar no saci esses depoimentos que estão aqui. Ele vai se utilizar para colocar no livro do saci para crianças. Aí está aqui, conte então bem direitinho que é o saci. Bem, tia Anastácia me disse que o senhor sabia, que o senhor sabe tudo. Aí é muito lindo isso. Como não hei de saber tudo, menino? Se já tenho mais de 80 anos, quem muito vive, muito sabe. Então, é muito legal, né? Isso é o Monteiro Lobato puro. Pode passar, Sônia, por favor. Aí tem a caçada, né? Pode passar. E aí, bom, enfim, aí ele começou, aí eu adoro isso aqui também. Aí aquele Pedrinho começa a enxergar sacis por toda parte. Aí Dona Benta caçou, dizendo, cuidado, já vi contar a história de um menino que de tanto pensar em saci, acabou virando saci. E isso está no livro, esse aqui. Então, quer dizer, é muito legal esse diálogo. Se você pega o inquérito e pega o saci, você começa a encontrar os trechos do inquérito no saci. Aí, esse aqui é lindo também. Pedrinho soltou o saci e, durante o resto da aventura, tratou-o mais como um velho camarada do que como um escravo, porque, né, dentro de caçar o saci virava um escravinho dentro da garrafa. Assim que se viu fora da garrafa, o capeta, é a história do capetinha, né? Pôs-se a dançar e a fazer cabriolas com tanto prazer que o menino ficou arrependido de, por tantos dias, ter conservado presa uma criaturinha tão irrequieta e amiga da liberdade. É lindo, né? Eu acho assim, Bom, aí pode passar. Aí, bom, enfim, aí vem a parte
da filosofia, da discussão. Aí começam os embates entre Pedrinho e o Saci, né? Que eles estão na floresta e o tempo todo estão discutindo, e Pedrinho sempre defendendo a questão, né, da supremacia do homem, e o Saci colocando o homem no seu devido lugar. E esse pedaço aqui é que eu gosto muito. Saci diz então: sim, um comer o outro é a lei da vida. Cada criatura tem o direito de viver e para isso está autorizada a matar e comer o mais fraco. Mas vocês, homens, fazem guerras sem ser movidos pela fome. Matam o inimigo e não o comem. Está errado. A lei da vida manda que só se mate para comer. Matar por matar é crime. E só entre os homens existe isso de matar, por esporte, por glória, como eles dizem. Qual, Pedrinho? Não se meta a defender o bicho-homem que você se estrepa. É, muito bom, né? E a linguagem, né? Se a gente pensa, gente, que linguagem é essa, né? 1900 e... Peraí que voltou. Peraí, voltou. Sei lá para onde. Ah, pode ir para frente? Não, foi para trás. Pode ir para frente? Bom, aí também há essa discussão sobre o medo, que é muito bonita, né? Que eles, depois vocês podem procurar, voltar, reler, né? Que é muito lindo isso, eles vão discutindo. Aí ele fala que a mãe do medo, Saci, é a incerteza e o pai do medo é o escuro. Eu penso muito hoje. Quando eu li esse trecho de novo para fazer o trabalho, me veio assim, eu falei, gente, é o que a gente está vivendo, esse novo obscurantismo, né? A mãe do medo é a incerteza e o pai do medo é o escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. E enquanto houver medo, haverá monstros como os que você vai ver. E a indústria dos monstros, né? A gente está vivendo a indústria dos monstros, né? Aí, bom, enfim, pode ir. Aí eu adoro essa foto. Essa foto é da primeira versão da Cuca, porque teve um sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, escrito pela Tatiana Belink, que foi em 1951 que ela adaptou. Então, a primeira adaptação foi feita por ela para a TV educativa. E aí essa é a foto. Então, antes do Rui de Oliveira criar os personagens como a gente os conhece, aquela Cuca jacaré, não sei o quê, essa era a Cuca dentro do imaginário, né, que se pensava. Então, a Cuca era assim. Bem diferente, né? Pode passar, Sônia, por favor. Bom, aí vem, então, a última etapa, né? O último movimento, que, então, tem a cólera. E eu gosto muito dessa coisa, porque hoje a literatura é tão corretinha, né? Tão chatilda, né? Assim, eu fico só pensando na Silvia Ortoff, né? Nos que não são chatos, né? E como hoje eu fico pensando, gente, quem editaria Lobato? Quem editaria Silvia? Né? Acho que ninguém eu vou editar um negócio que chama o outro de demônio, sabe? E é ótimo, cara, vai chamar de demônio, né? Se a gente não chama, pô, aquele demônio, aquele Exu, aquele... Entendeu? Então, pô, qual é o problema, sabe? E deixa chamar. Aí a cólera da Cuca foi medonha. Deu um urro de ouvir-se a 10 léguas dali. Tamanho tão horrendo que por um triz Pedrinho não disparou na corrida. E outro urro, e outro, e mais de 100. Berre, demônio, gritou o Saci, berre até arrebentar. Pingo d'água não tem ouvidos, não tem pressa, né? E ele tortura, né, a Cuca com o pingo d'água que fica lá, a Cuca fica louca, sabe? Ah, maravilhoso. Bom, aí depois... Aí termina, só que, assim, e aí o Lobato, acho que se redime de todos os demônios e termina, então, com um Saci poeta, né? Aí ele bota assim, aí esse é o final do livro que eu adoro. Todos se voltaram para o Saci, mas que é do Saci? Exclamaram um tempo. Aí tem um trechinho, aí a Narizinho fala, ingrato, exclamou o Narizinho com tristeza. Foi-se embora sem nem ao menos despedir-se de mim. De noite, porém, ao deitar-se, verificou que havia sido injusta. Em cima do travesseiro encontrou um raminho de miosotes, que não podia ter sido posto lá, senão pelo Saci. Miosotes em inglês é forget me not, que significa não te esqueças de mim. Que é uma poética que ele tem, murmurou a menina comovida. Muito lindo. Ai, termina o livro assim, né? E é maravilhoso. Enfim, aí então é isso. Aí eu coloquei uns miosotezinhos para você. E aí, pode seguir, Sônia, acho que acabou. Então, é isso. Tá? Que tem meu contato, quem quiser depois pode escrever, pode falar. Então, essa, sim, é a leitura, né? Acho que agora a gente está aberta aí para as perguntas, questões. Alguém quer fazer uma pergunta?
Alguém já viu Saci? Né? E ela disse que existia, na época, ela viu o Saci, ele é desse tipo mesmo, pretinho, uma perna só, de um gorro vermelho. Eu falei, você viu? Tem certeza? Parece mentira, né? Mas como é que ela fala que viu mesmo? E assim, e ela disse que a irmã dela ficava caçoando, que não existia, que não existia. E aí, de repente, ela sai correndo que o Saci está atrás de você. E ela ficou com umas marcas na perna e disse que foi o Saci que bateu com ela, com ripas de bambu, né, sei lá. E ficou marcada, teve que cuidar das marcas. E ela disse que foi do Saci. Agora, eu não estava lá. Juro que vi, né? Tipo, o Monterri fala, né? Juro que vi. Ela disse que jura que viu. Eu acho que o Saci, às vezes, no nosso imaginário, ele está tão vivo que, às vezes, quando some alguma coisa, né, na nossa casa, foi o Saci, né? Então, ele está muito vivo, muito presente. Mas é só um comentário, essa questão filosófica que o livro traz, ele é bastante importante, né? Quando os dois estão na floresta, porque boa parte do livro se passa na floresta, na noite, né? Então, como eles discutem o Saci, que é um duende brasileiro, né? Que assim ele se define, e o Pedrinho, que é uma criança, e como eles se aprofundam. Ali o narrador, né, mediando isso, mas como a discussão filosófica, ela vai se aprofundando. E, dependendo do nível, de como você está lendo ali, você também vai aprofundando. Então, para mim foi bastante marcante. Antes da palestra, eu estava conversando com a Soninha, houve uma coincidência. Eu estou lendo esse livro em casa com meus filhos, né? E quando eu vi na programação, eu falei, puxa, o Saci, uma feliz coincidência. Então, o que mais me chamou a atenção, não dos meus filhos, que eles queriam saber sobre o boitatá, a mula sem cabeça, o negrinho do pastoreiro, mas eu estava mais interessada nessa questão filosófica. Então, eu também concordo, Antonella, com essa questão do se ele está incluído se ele é didático ou não. Acho que o Lobato não tem essa questão, em todos os livros tem essa linha, uns mais, outros menos, em Serões da Dona Benta, mas o que mais me chama a atenção em Lobato é essa questão filosófica e como a filosofia se faz necessária e fundamental nas escolas, e como é importante esse livro, que faz 100 anos, né? E que seria importante a gente retomar Lobato sempre vivo e presente, né, nas nossas discussões, quando ele fala do avião, né, da questão da abelha, da formiga, e como essa voz do narrador é importante, né? Ele defende, o Pedrinho diz que não, que a cultura letrada é muito importante, porque ele já leu nos livros da avó, e o Saci rebate naquele capítulo a discussão. E aí eu vibro, eu estou a favor do Saci. Aí meus filhos, não, mas é melhor nos livros. Eu digo, não, mas o Saci tem razão. Então vira uma discussão filosófica em casa também, né? Aí eles, mãe, você está a favor do Saci? Eu falei, claro, o Saci tem toda a razão. E aí vira uma discussão filosófica, e aí a literatura cumpre seu papel de ampliar e de aprofundar, né? Eu queria também fazer um depoimento que eu voltei atrás, porque eu, quando fui professor de criança, eu sempre trabalhei, livro de Saci, né? E justamente a gente lia em capítulos, que era a antiga segunda série, né? A gente lia em capítulos, e eles, às vezes, iam na frente e a gente continuava lendo em capítulos. Né? E é interessante, porque justamente nessa parte aí que você traz, foi uma discussão enorme na turma, né? E aí a gente até resolveu fazer assim, então o grupo fica... Então quem é a favor? Aí a gente criou até quase aquele júri, né? Simulado, né? Porque foi assim uma discussão, né?
Então, assim, me lembrou esse período, já tem muitos anos, mas eu acho que a gente, às vezes, perde isso. Quer dizer, o livro é muito grosso e tal, mas o Lobato tinha muito cuidado, né, de fazer os capítulos pequenos. Então, é interessante, né, que você vai lendo um capítulo, é tranquilo você ler um capítulo, você pode ler hoje, assim, lógico, você não vai pegar o livro do Saci, nem nenhum deles, né? Nenhum dos livros do Lobato hoje você lê com uma criança, assim, direto. Mas você vai lendo em capítulos, é muito interessante. Outro comentário que eu queria fazer, que a Soninha falou, a Antonella também, que é sempre uma polêmica, a questão dúbia, que é absolutamente dúbia, desse Monteiro Lobato racista, né? E hoje o movimento negro e tudo mais, a gente sabe, inclusive lá na universidade, pessoas que acham que não devem nem ler o Lobato, né? Então, e a gente sabe que ele participou do movimento eugenista e tal. Entretanto, você veja bem como que essa duplicidade, né, do Lobato, e o quanto, eu até queria que a Soninha falasse, que como a dissertação dela de mestrado foi sobre leitura de Lobato hoje, de como que às vezes a gente tirar o preconceito não favorece a discussão, né? Que a Soninha tem um depoimento muito interessante lá na dissertação, que eu acho que vale a pena. Porque assim, eu estou vendo aqui, tem várias pessoas aqui, né, que são negras e tal, que talvez tenham essa questão e que tragam essa questão para seus grupos de discussão. E o Lobato, às vezes, uma frase preconceituosa pode ser justamente o mote da discussão, da mesma forma que ele faz da filosofia, né? Então é só depois a Soninha falar. Então, a Patrícia foi minha orientadora na minha dissertação e também na minha tese, né? Na dissertação eu discuti mesmo a obra do Lobato, né, em diálogo com as crianças de hoje na escola, né, as possibilidades e as dificuldades, né? E eu fiz na escola pública, também no Pedro II, eu fiz 2 campos. E numa das vezes que eu estava lendo Caçadas de Pedrinho, foi bem no momento da polêmica, foi em 2012, foi bem no momento, né, a última polêmica, tal, não sei o que lá. E eu resolvi ler o livro exatamente como estava para as crianças, porque eu estava fazendo uma pesquisa que envolvia também algumas oficinas, eu contava para... Enfim. Aí eu contei aquela história, né, que a tia Anastácia... É muito engraçado, que ela trepa no mastro que nem uma macaca. E o texto é esse. Eu falei, ninguém disse nada. Eu continuei a leitura. Eu pensei que ia falar, mas não falar. Aí continuei a leitura. Aí o onço, não sei se vocês sabem essa história, que as crianças do sítio matam a onça. Aí o onço, o viúvo da onça, ele organiza um ataque ao sítio. Parará. E eles vão atacar, mas, enfim, as crianças se protegem em cima de pernas de pau, porque elas ficam sabendo da história. Todo mundo. E a tia Anastácia está sem a perna de pau, porque ela não queria subir na perna de pau, mas quando ela viu a onça mesmo, ela não tinha mais perna de pau para subir, mas subiu no mastro. Aí subiu no mastro igual a macaca, porque subiu rápido, mas tudo bem. Aí o onço, chegam lá, os onços e os outros chegam lá, não vem ninguém. Aí a Emília, que estava doida pela aventura, dá uma cuspidinha lá de cima, da perna de pau. Cai bem no focinho do onço. Aí o onço olha para cima. Quando ele olha para cima, ele diz: o nosso almoço não fugiu, não. Tá lá. Aí ele fala, o onço. Uma velha preta, uma velha branca, duas crianças, 2 meninas, um menino e um sabugo. É o texto do Lobato, uma coisa assim. Quando ele fala isso, uma velha branca, uma velha preta, o personagem lá do onço, a criança que está sentada do meu lado, uma menina, falou para outra menina, baixinho: falar preto é racismo. Falar preto é racismo. Ela falou baixinho, mas eu ouvi, estava do lado, né, dela. Aí eu poderia ter ignorado, continuado a história, mas eu optei por não ignorar. E aí eu parei a história e falei: eu ouvi você falando que falar preto é racismo. Por que falar preto é racismo? Você acha que falar preto é racismo? Por quê? Aí ela: não sei. Mas por que você acha? Não, porque é racismo. Ela falava assim. Aí eu perguntei para a turma. Várias crianças negras na turma. Aí as crianças: é racismo, é racismo, é racismo. Todas elas. Aí eu falei: então tá. Então, como é que vocês acham que a gente podia falar? Não sei. Aí o que eu fiz? Eu falei um pouco, né, da época do Lobato, tal, conversei com eles, né, assim, que
Não sei se o Lobato era racista, não sei se chamar uma pessoa de preta seria considerado racismo naquela época, que eu não tinha essa certeza, mas que aquela época era uma... Aí falei um pouco da época, parará. Não, mas é racismo, as crianças repetiam. Aí eu falei, então tá, então como é que podia ser? Né? Vamos mudar, então? Vocês querem mudar? Aí as crianças falaram assim, deram várias hipóteses. Podia falar uma senhora branca e uma senhora negra. Mas negro pode falar e preto não. Negro pode falar e preto não. E aí eu perguntei, mas vocês né, o que é racismo para vocês? O que é falar? Aí eles conversaram um pouco sobre isso, né? E aí, depois que esgotou, eu continuei a história. Depois eu analisei, né, isso aí na minha tese, né? E eu acho que o que a gente vem falando, pelo menos na tese não, na dissertação, que a gente viu junto, né, eu e a Patrícia, é um pouco essa questão, né? Quer dizer, tem termos que a gente, com certeza, vai dizer que é racismo hoje. Talvez na época também fosse. Né? Agora, o que a gente faz com isso? Bota debaixo do tapete? Ou a gente lê e aproveita isso justamente para discutir, né, termos, enfim, tratamentos, né, hoje, né? De que maneira um clássico, um livro que é um clássico, que foi o que a gente defendeu na dissertação, ajuda a gente a pensar o nosso momento atual, né? Porque o clássico não é o que está no passado, né? É aquele que dialoga e pode trazer questões para o presente, né? Então, é importante que a gente possa, né, ler o Lobato, né, de forma que a gente possa, mesmo essas passagens que são racistas, né? Às vezes eu tenho dificuldade de ler algumas passagens. Eu confesso a vocês, quando eu leio com meus alunos, algumas passagens eu tenho certa dificuldade de ler. Às vezes eu dou conta de ler. E, geralmente, as crianças falam e a gente discute isso como professora. E, às vezes, eu não dou conta de ler, porque é difícil para mim, né? um outro termo, né? Mas eu acho que assim a gente vai. Eu acho que a gente não tem que ficar adaptando o Lobato, não. Acho que a gente tem que ler como ele escreveu, até porque, como diz a Marisa Lajolo, né, a força da obra do Lobato também está na linguagem, né? Uma linguagem que se aproxima do oral, do jeito das pessoas falarem, de uma brasilidade, né? Principalmente no momento em que ele viveu e criou sua obra, né? Então, é uma obra que se quer, né, verossímil com o real, né, vai trazer termos que são verossímeis, ou eram na época do Lobato, né? Mas o que a gente faz com isso? Dialoga, conversa, né? Questiona, né? Enfim, pensa, né? Eu acho que aí que é o fazer, né, literário, da mediação literária, que a gente, pelo menos, foi o que a gente analisou e entendeu na dissertação. Não, eu queria falar também um pouco dessa coisa que aí ficou aquela discussão, se colocaria, se não colocaria nota explicativa, né, na obra, né, para professores, não sei o quê. E aí eu vou dar minha humilde opinião, né, que foi a que eu expressei na época, a gente tinha um fórum de discussão na ELIGE, né, na Associação de Escritores, não sei o quê, e aquela polêmica correu solta durante 2 anos. Eu tenho todos os e-mails, porque não salvei uma pasta que eu estava escrevendo a dissertação também, então isso me interessava, essa discussão, né? Então, tem depoimento de todo mundo, do Luiz Antônio, do Rogério, todos os autores lá no debate, Georgina Martins, enfim. E o pau quebrou, né? Falando em bom português, falando em português lobatiano. E aí ficou essa discussão se fazia a nota explicativa, se não se fazia. Eu acho que não tem que fazer nota nenhuma, sabe? Porque eu acho que na hora que você faz nota, a não ser que você faça uma edição comentada, que aí é uma outra coisa. Aí você vai fazer uma edição comentada, aí você vai situar, você vai ter a nota do editor, que ele vai te dizer, olha, tal coisa foi publicado em tal coisa, então você vai saber, isso aqui aparece citado no livro do inquérito, isso aqui foi escrito assim, ou na época surgiu um artigo. Aí a edição comentada, que está cheia de edições comentadas de todos os autores, sejam polêmicos ou não. Agora, uma edição de nota explicativa, que eu tenho que salientar, olha, professor, aqui é racismo, hein? Para com isso, né? Eu acho que é subestimar o leitor, é subestimar o nosso docente, exatamente, é alimentar uma polêmica que não sei, e eu acho que o pior de tudo é subestimar, é achar que o professor que vai pegar um livro numa escola, que vai ler com o seu aluno, não tem competência para fazer com o seu aluno uma leitura competente, sabe? Então, eu estou dizendo, de antemão, você não sabe, eu que sei.
E isso é uma questão que eu acho grave no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que apostar no mais, que o meu professor pode, que o aluno pode, e não que ele não pode, que ele precisa de uma voz da autoridade para dizer o que vai discutir, qual é o trecho que tem que ser discutido. Então, assim, essa era a minha opinião. Foi polêmica, tem muita gente que defende a nota explicativa, né? Eu até reconheço a pertinência de alguns argumentos, mas eu não vejo necessário isso, não vejo. Eu acho que nós temos pensamento autônomo para discutir essas coisas, não precisa de tutela, me dizer o que eu tenho que discutir num livro. É o que a Sônia falou. Vai ter momentos que você vai querer discutir, vai ter momentos que você não vai querer discutir, vai ter momentos que a turma vai passar, vai ter momentos que a turma não vai passar. Enfim, né? Os seus alunos, vai depender da maturidade leitora dos seus alunos, vai depender de tanta coisa, né? Que só a dinâmica da sala de aula é que diz. Né? A Patrícia estava falando, é a dinâmica, né? De você fazer uma leitura e ter os alunos... E aí você tem que estar aberto ou não. Não adianta ter a nota explicativa e você passar por cima ou ficar lá repetindo aquilo, enfim. Só assim queria falar. No Caçadas de Pedrinho, né? Teve aquela coisa que não podia matar onça, que não sei o quê, enfim, entendeu? Então, e como se... E é de uma hipocrisia, né? Assim, o que me irrita é a hipocrisia da coisa. Porque tudo está posto aí de uma maneira tão cruel, e aí ficam se pegando com umas coisas e não distinguir o que é o universo da ficção, né, com a realidade, é de uma burrice. Eu não preciso dessa tutela, né? É uma tutela burra, eu acho. Enfim. Que pode acabar com a literatura, né? Com a imaginação, com a ficção, porque você começa a cortar, a proibir, a limitar, a não editar por causa disso, não levar para a biblioteca porque fala em demônio, não levar aqui porque fala em negro, não botar esse livro aqui, então vai ser muita censura. É essa palavra que está chegando e que a gente tem que estar atenta. É a censura à cultura, né? Que nós resistimos tanto, quando conseguimos resistir um pouco em 68. Ela está voltando, a censura a toda a produção cultural, a peça de teatro, ao cinema, aos livros. Então, nós temos que estar muito atenta com isso, né? Esse é que eu peço muito, muito cuidado, muita leitura, muita reflexão sobre esses temas polêmicos que estão na literatura. Eles estão na literatura, estão na vida, estão na literatura, e é para isso mesmo. É para a gente ler, refletir sobre isso, né? De uma forma que ela sempre vem posta de uma forma literária, né? Monteiro Lobato é mestre nisso, e outros que o seguiram o fazem tão bem também hoje em dia, né? Apresentar temas que nos trazem reflexão. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Eu só queria falar uma coisinha. Fala. Que é muito legal vocês duas, especialmente, manterem a discussão de Lobato nos estudos avançados. Ele vem com polêmica de tudo que é lado desde sempre. Eu acho que o grande barato de Lobato é a polêmica. Como contadora de histórias há 20 e tantos anos atrás, eu era muito censurada no interior porque ia contar histórias de Lobato, especialmente Saci, que é o meu favorito. E também na academia, por ocasião do mestrado, porque a obra menor assim, SIC, a obra menor de Lobato, e também porque acredito que Lobato, por ser tão intuitivo, e vocês sabem disso com mais profundidade que eu, ele chegava bem perto de questões do inconsciente da psicologia. Mais uma vez, polêmica na academia. Então, é muito boa essa bandeira. Não se fala mais nele por aí. É o escritor maldito mais uma vez. E agradeço a vocês a manterem o Lobato na nossa prateleira dos malditos. Coisas, né? No Saci tem um trecho que ele discute com o Pedrinho e ele vai falar sobre a questão da vida e como é que a vida é a reencarnação, é o espiritismo de Kardec, está aqui, sabe? Se você for ler Kardec, você lê
aqui e Lobato era espírita, né? Durante um bom tempo, tem as sessões espíritas que ele fazia com a Purezinha era espírita, e ele fazia sessões de espíritas porque ele queria conversar com os filhos, né? Enfim, então ele fez várias sessões espíritas em casa. E aqui tá a teoria do fluido vital, tá tudo aqui. Sabe? Então, assim, porque ninguém nunca ainda parou para pensar sobre a religião em Monteiro Lobato aqui. Porque senão daqui a pouco... sabe? Então, é melhor a gente guarda aqui, abafa. Entendeu? Eu achei aqui o depoimento que eu queria ler para vocês, que é muito engraçado, para a gente poder fechar aqui, que é muito engraçado. Eu li o depoimento legal também aqui, mas não era aquele que eu queria, era esse aqui. Aí eu achei depois, porque... Essa coisa de Barnabé, né, que ele fala o veve, exeste, esse tipo de coisa que o Lobato traz para o texto, né, traz essa coisa do oral, né, e isso aparece nos depoimentos, né. Então eu vou ler aqui um depoimento do senhor Bicudo, que ele disse que ouviu a história de Saci de um ex-escravo da fazenda, aí, mas é muito engraçado porque é o jeito que ele conta, teoricamente, né, é o jeito que ele contou. Aí eu vou ler porque é muito engraçado. Um dia, Sinhá mandou-me apanhar vassoura de alecrim no pastinho de fora, pegado ao pasto grande. E em nossa fazenda existia um pequeno denominado pastinho. E fui abeirando a estrada velha quando ouvi assobiarem. Saci pererê, saci sererê, saci sererê, e um som cavernoso e compassado. Eu, que sabia da existência do tinhoso, por ouvir contar a minha mãe, não liguei, a princípio, grande importância aos assobios persistentes, pois nada que muitos moleques costumavam assobiar em arremedo ao endemoniado. Entretanto, a certa altura, comecei a verificar uma grande quantidade de pintos de coisa ruim a esvoaçarem pelos arbustos e relvas, em todas as direções. Pinto de coisa ruim é denominado certo inseto bem maior que os pernilongos. Os pernilongos, nem sei que palavra é essa, estegomias, de cor negra como carvão de pedra. Então, os meus cabelos arrepiaram-se. Era evidente que qualquer coisa de anormal existia por ali. Quis voltar, mas a coragem faltou-me. Tinha medo de olhar para trás. Um vento morno soprou, havendo uma nuvem de poeira avermelhada passando por mim, formando rodamuinhos. Olhei além e vi, distintamente, a poucos passos, um cabritinho de cor pardacenta a fazer cabriolas, erguendo as patas dianteiras e como que chifrando a poeira. Criei um pouco de coragem e disse, ué, cabrito por aqui? Vai, senão, quando vi que não era cabrito, tinha uma perna só, e cara de bugio, magricela e trêmulo. Fui afastando, para fugir. Mas, à medida que eu fugi, o tinhoso vinha saltando do meu lado. Vi, então, com grande espanto, que aquele ser estranho coçava sem cessar a barriguinha seca, fazendo 1000 trejeitos. Tinha um barrete cor de púrpura na cabeça e estralava os dedos dos pés nos corcovos que dava para um outro lado. Quando criei outra corajinha, fiz depressa o pelo sinar e gritei sem voz. Quem Deus pade? Ave Marília, figa, credo, rabudo! E um cheirinho de enxofre bateu ali, desaparecendo a temerosa figura entre uma densa nuvem de pintos de coisa ruim. Não sei como cheguei em casa, sem vassoura, bem se vê. Somente sei que Sinhá me fez chá de loxna e mandou queimar a parma benta no terreiro, dizendo-me, não conte para ninguém, senão... Fui afastando para me arrumar. Olha, infelizmente, já são 6 horas. Nós temos que fechar o salão, o espaço. Muito obrigada a vocês. A gente ficava aqui até as 8, pelo menos, ouvindo as histórias do Saci. Porque eu já cacei Saci quando eu era criança. Cheguei aqui, era quase 4 horas.